Bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre finanças. Nós vamos olhar alguns textos e examinar a palavra em ensinos que já são bem conhecidos desta congregação aqui. Nós temos ministrações gravadas. Eu mesmo já ministrei 2 vezes este assunto aqui nesse microfone. Então tem muita palavra gravada aí à disposição dos irmãos. O que vamos ver o que vamos rever é para consolidar o ensino entre nós e também para gerar fé, para enfrentarmos esse tempo que estamos vivendo agora. Com santidade nas nossas finanças. Nós vivemos um tempo, preciosos irmãos, em que Satanás, ele mesmo, tem usado fortemente o dinheiro, o mercado financeiro, as vantagens financeiras que hoje estão sendo oferecidas para todo cidadão, e que, na verdade, tem gerado um efeito bem maligno mesmo, como é as intenções do coração dele. Muita gente endividada, muitas famílias destruídas, literalmente, por causa das dificuldades financeiras, não só da falta de dinheiro, como do excesso de dívidas, né? Então vamos rever juntos alguns princípios que são absolutos na Escritura a nosso favor. Eu queria começar por um texto que tem sido sempre o que eu tenho usado quando ministro esse assunto, que é sobre da parábola do semeador, no Mateus capítulo 13, no versículo 22. Eu vou ler só o 22, mas ele fala da semente caindo em lugares diferentes. Aqui diz que ela caiu no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui, a palavra está ali, ela não sai, ela continua na vida do discípulo, mas o texto diz que ela fica sufocada. Ela fica sem conseguir falar com o amadinho aí que está envolvido nestas fascinações das riquezas, cuidados do mundo. No capítulo 4 de Marcos, no versículo 18, ele diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e aqui ele acrescenta, e as demais ambições, concorrendo, ou seja, estão correndo juntos, sufocam a palavra e ela fica infrutífera na vida daquela pessoa. A palavra de Deus não consegue produzir um fruto de vida, de santidade na vida do discípulo, porque o coração dele se voltou para a fascinação das riquezas, para os cuidados do mundo e as demais ambições. Então percebam que a grande investida do sistema que vivemos hoje é exatamente isto, é uma fascinação da riqueza, os cuidados, muitos cuidados do mundo e muitas ambições, né? Muitas ambições que têm sufocado a palavra.
Hoje nós queremos ter sempre aquilo mais atual, né? Mais atual. Eu escutei uma notícia ontem no rádio. Foi lançado um novo smartphone, que nem sabem quando vai chegar no Brasil. Em 2 dias, 13 milhões de unidades foram vendidas. 13 milhões de unidades. Vejam, há uma agressão violenta contra a humanidade para nos fazer consumir. E consumir com aquilo que não temos. Então nós vamos examinar as Escrituras hoje de novo, para que, como ontem nos foi falado aqui, Romanos 12, nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Amém, irmãos? Se nós não renovarmos a mente, ela fica igual à mente que está aí fora. E, portanto, nós vamos viver como todos vivem. E a palavra de Deus fica sufocada em nossas vidas. Esse é um versículo que foi colocado no nosso material. Diz, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sob seus pés, tudo lhe puseste. As obras todas são do Senhor. A terra é dele, Salmo 24:1. Ele é dono de tudo. Não só do que está aí, mas do que está aqui, e de nós também. Nós nos entregamos a Ele completamente. Amém? Amém. Mesmo? Amém. Glória a Deus. Se alguém quer vir após mim, o que diz o texto? Oh. Eu gosto muito desse texto porque fala da origem do dinheiro que chega nas nossas mãos, né? Vamos ler bem aí, Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, hein? Qual delas? Cada uma das vossas necessidades. Às vezes tem que ser cada 2, né? Cada 3. Mas prestem atenção numa coisa que diz ali, que eu amo uma coisa que está escrito ali. É segundo a sua riqueza. O que chega na nossa mão sai do bolso dele. Gravem isso. Amém? Qualquer um de nós. Não cometam o erro de tentar o Senhor dizendo que vocês estão com dinheiro no bolso porque trabalharam arduamente, porque suaram. Não. Tudo vem dele. É por meio dele. E é para ele. Então dá para entender agora que o que nós temos é dele, veio dele, pertence a ele. E nós, como igreja, precisamos gravar mais uma verdade. Nós fomos comprados por ele na cruz. Nós agora pertencemos a ele. Então, na verdade, nós não temos mais nada. Ele tem a nossa vida e coloca em nós os seus bens. Por isso que o livreto começa, o material aqui começa falando de que somos mordomos. Somos aqueles que cuidam do que não é nosso. É uma linguagem difícil quando a gente está com o coração centrado nos bens. Mas vamos lá, tem mais textos para nós olharmos. Esse mesmo texto nos fala em Filipenses ainda, nós estamos vendo o 4:19, mas os irmãos que fizeram ali o materialzinho, eles destacaram outros textos que eu gostaria de destacar agora, não aparece ali, mas deixa o versículo ali que nós vamos olhando os outros também.
Filipenses capítulo 4. Vamos aproveitar o tempo que temos, depois, se não der tempo, já vamos ter bastante fé gerada aqui, né, irmãos? Então, no versículo 4 de Filipenses 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, notem um detalhe, irmãos. Alegrai-vos. Quando nós nos alegramos no Senhor, a murmuração vai embora. A reclamação vai embora. E nós estamos sendo apertados por uma murmuração constante por causa da situação financeira do Brasil. Mas a palavra diz para nos alegrarmos. No versículo 5 diz: seja a vossa moderação. Nós temos que ter uma moderação, uma simplicidade, que tem que estar sendo bem conhecida de todos. Nós estamos querendo muito. E se temos dinheiro, tudo bem, mas se não temos é o problema. Nós normalmente queremos quando não temos. Eu gosto muito de ouvir o testemunho de um irmão que esteve aqui entre nós, não vou dizer o nome dele. Esteve aqui? Esteve. E levaram ele no shopping. Tadinho, ele veio de um lugarzinho aí que shopping é uma raridade. Levaram ele num shopping deslumbrante, assim, sabe? Quando saíram do shopping, perguntaram para ele o que ele tinha achado. E a resposta dele foi assim: estou impressionado, eu nunca vi tanta coisa que eu não preciso no mesmo lugar. Então não ficou deslumbrado assim como nós ficamos. Né? E toda hora estão construindo um novo aí, né, gente? Versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu estou mexendo aqui nesse versículo para depois continuarmos. Mas aqui toca em coisas fundamentais aqui para a nossa reação, né? Ansiedade. Nós queremos mais, nós estamos ansiosos. Agora, será que eu vou conseguir? Porque agora a inflação está voltando, agora não sei quem mais está voltando. Gente, quem está voltando é Jesus, irmãos. Deixa a inflação andar para cima e para baixo, faz anos que ela sobe e desce. Agora, o Senhor Jesus, quando descer, vem nos buscar. Amém? Aleluia. Muito bem. Então, o texto diz ali que a finalidade dos recursos é para suprir nossas necessidades. E esse que é o problema, porque elas são muitas. E nós, às vezes, acrescentamos algumas. Vocês sabem que necessidade mesmo é comida, que mais? Roupa. Um lugar para dormir, né, gente? Um lugar para dormir. A gente, quando não esquece, agradece pela comida. Raramente agradece pela roupa e pela cama, hein? Vocês agradecem pela cama? Que delícia, né, gente? Aquele lençol com amaciante. O cara põe a cabeça ali, dorme, que é uma beleza. Não precisa mais nada. Essas são as nossas necessidades. O Senhor nos dá recursos para atender as nossas necessidades. Vamos lá. Suprir as necessidades dos outros. Tem vários textos, vamos ler assim como está ali. Eu vou ter que ler para lá, porque ali não está suprindo a necessidade de todo mundo ali. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. De tudo isso aí vamos tirar agora o compartilhar
as necessidades. Eu muitas vezes que venho aqui falar ao microfone durante aquele momento que trazemos nossas ofertas e dízimos, algumas vezes já falei para os irmãos aqui, olha irmãos, não só o que vem para cá, mas o que nós podemos repartir. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, assim, no orçamento de vocês, se você sabe o que é isso, se tem lugar ali para os outros. E tem que ter um bom lugar ali, gente. Um bom lugar, um bom lugar. Um bom lugar. Amém? Às vezes está tão apertadinho, como é que vai sobrar para os outros, né? Deixa sobrar para os outros, viu? Porque se tu conseguir abrir um espacinho para os outros, abre mais espaço para o Senhor colocar para ti. Às vezes Ele não consegue te dar porque tu ocupou todo o espaço. Dá uma abridinha ali para Ele poder te abençoar mais. Dar é a palavra do reino. Alguns já criaram um versículo dizendo que é dando que se recebe, mas não tem esse texto. O que diz mesmo é que é melhor dar do que receber. Filipenses 4,15 diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vejam o Paulo. Nós aqui hoje temos uma gratidão pela vida do Paulo, né? E a gente vê o Paulo indo para lá e para cá. Quantas cartas, quantas igrejas, quantos lugares que nem mencionados aqui foram. E o pessoal não ajudava o Paulo. E naquele tempo o Paulo entrava no navio e pronto, ele não sabia nem como ia pagar. Ele entrava e ia. Ele ficava com o coração queimando para chegar naquele lugar lá, porque ele queria abençoar aqueles irmãos. Mas o pessoal lá de Filipos não brincava em serviço. Cuidavam do Paulo, mandavam recursos para o Paulo. E ele então aqui diz que os irmãos se associaram com ele para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. No versículo 18 ele diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte. Olha como é que veio: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que atitude dos irmãos com os recursos, Nós precisamos voltar o nosso coração para a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós temos que banir do nosso coração toda a avareza, e vamos falar sobre isso ainda esta noite. E precisamos também tirar da nossa mente todo o preconceito que se levantou, os incrédulos criaram sobre a igreja ajudou os incrédulos a pensarem isso, de que o negócio é retirar o dinheiro do povo o mais que puder, né? Nós temos que estar limpos de coração diante do Senhor com os recursos que caem em nossas mãos. Amém, queridos? No nosso material de ensino há uma menção muito preciosa sobre a igreja de Atos, sobre como repartiram tudo, como eles, naquele momento de tanta miséria que veio sobre Jerusalém, tanta pobreza e a exclusão que sofreram por causa da parte dos judeus, o quanto eles foram deixados de lado, como se uniram para que não houvesse nenhum necessitado entre eles. Nós precisamos cuidar de tudo isso juntos também. Amém, queridos? Depois, suprir as necessidades da obra de Deus. Mais adiante, vamos falar sobre isso também. Eu já mencionei o texto, já lemos o texto, como as necessidades do Paulo, que exclusivamente fazia a obra do Senhor, eram atendidas pela igreja de Filipos. Não estava havendo uma cooperação muito boa das outras localidades, mas Deus levantou uma localidade para sustentar esse apóstolo e ele pôde completar a carreira, combater o combate até o fim. Até o fim.
Esse é um grande modelo para nós. E nós temos que ter sempre em mente isto, que tem que haver da nossa parte uma disposição completa para investir no reino de Deus. E depois eu vou ler com vocês um capítulo aqui que não está no material, mas um capítulo que sempre nos traz muita pergunta, né? Para mim, pelo menos, até o dia que entendi, acho que entendi, sobre como cooperarmos com a obra do Senhor, como cooperarmos, como investirmos naquilo que é eterno, porque nós já somos eternos, nós não somos terrenos, nós somos eternos, nós somos celestiais. Amém, queridos? Estamos para ir embora a qualquer momento, a qualquer momento. Vamos lá. Atitude, aqui tem bastante coisa, hein? A atitude do discípulo em relação às finanças. Nós começamos este encontro falando que o que semeia entre os espinhos é aquele que se envolve com a fascinação das riquezas, com os cuidados do mundo, com as demais ambições. E o dinheiro se volta para aquilo ali. E é ali que tem que investir. E depois vai investir de novo. E de novo. E depois já não dá. E investe de novo. É uma tristeza o nosso pecado. Ele é muito grande, irmãos. E nós precisamos considerar diante do Senhor. Nós temos que servir ao Senhor. O texto de Mateus 6:24, não sei se ele está aí, não está, né? Vamos ler lá. É um texto bem conhecido, mas vale a pena pôr os olhos nele, né? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Isto é a mesma palavra da parábola do semeador. Se nós vamos servir as riquezas, se vamos ter tanto cuidado com o mundo, se vamos nos envolver assim, de maneira que sejamos quase que dominados pelas ambições que nos são oferecidas hoje, a palavra vai ser sufocada. O dinheiro vai receber nossa atenção, nosso cuidado, nossa confiança se transfere para ele. É isto que ele está dizendo. Muita gente pensa que ter dinheiro é pecado. Assim como o dinheiro, qualquer outra coisa, o nosso pecado é onde nós colocamos a nossa confiança. Esse que é o problema. Porque se nós confiamos nas riquezas, aí, meus irmãos, e alguns podem pensar aqui, que bom que eu não tenho dinheiro, isso é um problema dos ricos, né? Uma vez eu estava me perguntando qual é o maior desejo dos pobres. Eu estou falando do mundo, tá? Mas qual é o maior desejo dos pobres? É serem ricos. Eles querem ser ricos. Então o problema não é dos ricos. O problema é daquilo que nós confiamos. Nós temos que prosperar, claro que temos. Nós temos que melhorar de vida, temos que melhorar o padrão do nosso dia a dia. Claro que sim, irmãos. Tudo isso é lícito. O problema que estamos falando aqui é de confiança. 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 Não podemos servir o dinheiro. Não podemos confiar nele. Hoje, mais do que nunca, só com uma apertadinha de tecla, some todo o nosso dinheiro. Antigamente ainda tinha que entrava o ladrão e roubava, levava o colchão junto já, né? Hoje não. Hoje alguém lá na Receita, no Banco Central, não sei aonde lá, recebe uma ordem judicial lá e faz... zera o teu saldo. Todo saldo zero. Vocês lembram que o Collor fez aquela vez aí? Hein? De manhã tinha um dinheiro. Às 4 da tarde fechou os bancos, ninguém tinha mais nada. 50 pila. Todos tinham 50 reais.
deu aquele colapso, gente que se matou, gente que se suicidou, foi horrível aquilo ali. Os mais jovens não pegaram muito, né? Foi lá nos anos 90, né? 90. Mas, irmãos, não podemos confiar e pensar que dali é que está todo o nosso futuro. Tá bem? Já já eu quero mostrar um texto para vocês aqui. Servimos ao Senhor e não ao dinheiro, tá? Eu já estou juntando outras coisas que vêm lá para frente, tá? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, vocês já sabem, ou seja, não é preciso ficar mistificando muito, mas deixa o Senhor governar tua vida e tuas finanças. Deixa. Aprende a abrir mão, a perder quando isso pode prejudicar a tua vida. Se vai te prejudicar lá adiante, se vai comprometer teu nome, se vai te trazer qualquer prejuízo na relação entre os irmãos, perde. Mas mantém tua santidade com Deus. O reino, o governo dele. E o último ali, diz o texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que essa é que é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Em tudo, o que é mesmo? Em tudo dai graças. Aprendi cedo isso aí, viu? Comecei a aprender. Ainda não aprendi bem. Eu tive uma experiência gloriosa no tempo que a gente ainda podia caminhar de madrugada nesta cidade, que o único problema que acontecia com a gente é que doía os pés, né? Mas mais que isso não tinha problema. Eu estava lá nos interior lá e consegui uma carona para casa. Mas o irmão que me deu a carona, quando chegou pertinho da casa dele, muitos quilômetros longe da minha, ele disse: até aqui eu posso te trazer, irmão. Eu olhei o relógio, já faltava uns 15 para meia-noite. Daí eu calculei, bom, umas 2:30 por aí, eu estou em casa. Aí ele disse assim para mim: eu tenho impressão que tem um ônibus ainda, como é que chamava aqueles ônibus? Hein? Corujão. Vai passar aí, não lembro que horas. Agradeci. O pior já tinha passado, tinha vindo de longe. Sentei ali na parada do ônibus, no tempo que se podia sentar, numa parada de ônibus, tranquilo. Só o que nos ameaçavam ali eram os mosquitos, né? E comecei a dar graças, com toda a força do meu coração. Mas olha, me enchi de gratidão ao Senhor. Passou uns 5 minutos, encostou o carro do irmão ali. Entra aí. O que houve, rapaz? O Senhor estava me incomodando para eu vir te buscar. Nada como uma ação de graças, irmãos. É poderosa a coisa. É muito mais poderosa do que ficar reclamando pelos cantos, viu, gente? Fui bem belo para casa e rindo ainda. Coitadinho do irmão, não precisava ter passado por aquilo. Passa lá, mano. Não sei até que hora vamos hoje, hein? Bem, não devemos confiar nos bens, já falei. Aqui, irmãos. Não devemos. Tem algum preguiçoso aqui? Quer levantar a mão? Não precisa. Não podemos ser preguiçosos. E todos nós temos um pouquinho, principalmente naquilo que não gostamos. Eu fico envergonhado porque quando aparece formiga lá em casa, eu já compro um veneno na ferragem e acabo com os bichos. Mas a palavra me manda ter com o bichinho, né? Vai ter com a formiga. E nós vamos lá e matamos a formiga. É um exemplo de Deus para nós. Se vocês encontrarem uma formiga preguiçosa, tragam ela aqui para dar testemunho, tá bem, irmãos?
O bichinho não tem preguiça. E o Senhor criou esse bichinho aí para exemplo nosso. É pequenininha, mas trabalha mais do que nós, gente. E come bem menos, hein? Vamos ter sabedoria para discernir que somos preguiçosos e vamos mandar embora esse negócio. É uma obra da carne, é uma obra terrível. Não devemos viver desordenadamente. Aqui Paulo fala em Efésios, ele fala também lá para a igreja em Tessalônica. Ele manda fazer uma coisa que a gente não obedece. Quem não quer trabalhar, que não come. O viver desordenado aqui é exatamente isso. É aqueles sonhadores, sabe? Eu tenho certeza que eu vou ser alguma coisa, presidente da república, né? Então, o cara, ele está sempre pensando que ele vai, daqui um pouquinho vai... Então, é melhor não fazer nada agora. Eu estou ganhando o ranchinho da igreja lá e tal, está indo bem, né? Não sei... E volta e meia uma caroninha e assim vai, e vai pedindo recursos, daqui a pouco traz necessidades para os irmãos, e vai acrescentando alguma coisa na sua vida para viver desordenadamente. Se vocês conhecem alguém aqui, denunciem o pecado dele, porque esse é um pecado que desonra o Senhor, ofende o Senhor. Todos temos que trabalhar. Vamos ter com a formiga, tá bem, irmãos? Não é com a cigarra, tá? Porque a cigarra só quer cantar e ficar lá em cima da árvore. Não, nós temos que ter com a formiga. Com a formiga. Então, sem desordem, sem preguiça. Arrumou um emprego. Mas eu não consigo. Não, pega qualquer coisa. Não, mas daí eu vou me desprestigiar. Tá sem fazer nada. Quer desprestígio pior do que esse? Como dizia o meu pai lá para mim, vai pegar uma vassoura, guri, né? O meu pai me mandava arrancar guanchuma, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, para fazer vassoura. Os antigos sabem disso, a gurizada nova nem sabe o que é isso, né? Eu tinha que arrancar guanchuma para fazer vassoura. Só que o negocinho é tão cravado na terra que a gente puxa, só vem as folhinhas. A raiz fica inteirinha lá dentro, né? E ele me dizia assim, tem que trabalhar, vai trabalhar. Ele dizia assim, o trabalho enobrece o homem. Eu ficava escutando, eu não tinha a menor ideia do que era enobrece, mas eu sabia que coisa boa não era, porque eu tinha que arrancar guanchuma. Sem preguiça. Sem desordem. Meu pai me ensinou a trabalhar, irmãos. Meu pai me ensinou a trabalhar. O Jesus falou assim, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, se Deus está trabalhando, Efésios 5:1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Amém? Amém. Vamos trabalhar então. Como diz o Ion, se não tem emprego, no reino tem muito trabalho. Nós temos aí 1,5 milhão de pessoas para serem ganhas aqui. Então, pelo menos anda na rua evangelizando aí, até que arrume um emprego. Pode ser que consiga evangelizar um empresário, né? Então, vai lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que trabalhar, irmãos. Não devemos ser avarentos e desonestos. Bom, aqui você já sabe, desonesto, por favor. E olha, tem muita desonestidade entre os irmãos. Muita desonestidade. Às vezes a gente pega emprestado um dinheirinho de um irmão que tem bastante, né? Aí depois fica assim meio manhoso para devolver, né? Porque... por que eu vou devolver? Não vai faltar para ele, né? Irmão, se vai faltar ou não para ele, não importa. A pergunta é, de quem é o dinheiro? Nós temos que ser práticos em nossas conclusões. De quem é o dinheiro? É dele. Se falta, se sobra, não importa, irmãos. É dele. Nós não podemos usar de desonestidade. Às vezes nós estamos promovendo coisas para ter vantagem sobre os irmãos. Não façam isso.
Sejam limpos de coração. Amém? Não devemos estar descontentes com o que temos. A gente sempre quer mais. As demais ambições, sempre quer mais. Mas se tem uma coisa que os discipuladores deveriam ensinar os discípulos, é estarem contentes com o que tem. Tem que estar contente com o que tem. Eu tinha uma camiseta da Marcha para Jesus de 97, que eu amava aquela camiseta. Eu ficava tão contente com ela, e me obrigaram a dar. Porque já tinha se passado quase 15 anos. Como eu gostava daquela camiseta. Eu ia nos retiros do presbitério, chegava lá com a minha Marcha para Jesus 97. Aí eles olhavam, mas de novo. Estava limpinha, com aquele amaciantezinho, né, que deixa ela, melhora o ano dela para 2007, assim, mas hoje não, hoje a gente sempre está querendo mais. Se tem, se não tem, irmãos, fica contentinho com o que tem, não precisa olhar para o irmão. Aí quando não está, é fácil de saber quando não está contente com o que tem, que começa a murmurar contra os que têm muito, né? Pô, esse irmão tem 3 carros aí, né? E eu tenho que ir de ônibus para casa. Tu já pensou em dar graças porque tu vai de ônibus? Olha, imaginou se tivesse que ir a pé, irmãos? Ou a cavalo? Dá graças a Deus, nós temos um transporte coletivo seguro. Não nesses dias agora, mas é bom. Se tu tiver um pouquinho assim de sorte, tu ainda pega com ar-condicionado, né? Então, dá graças ao Senhor que tu pode te mover por toda a cidade com um transporte coletivo de grande qualidade, que é o nosso aqui. E se tu já tem 60, dobra a tua gratidão, porque agora tu nem paga. Vamos em frente. Não devemos desonrar o Senhor nos dízimos e ofertas. Lá adiante esse assunto volta. Aqui eu só queria uma coisa. Nesta parte do ensino, que vocês olhem aí, Provérbios 3:9, é o versículo que está, a referência que está no livreto. Provérbios 3:9 diz o que exatamente aí? O que diz aí, irmãos? Como é que diz? Honra. Só isso, olha, honra. Gravem para sempre essa palavra. Nós estamos sendo esmagados por uma linguagem evangélica dura de aguentar, né, irmãos? Paga a tua conta com o Senhor, que tu deve para o Senhor, e olha, e nós vamos sendo esmagados, irmãos aí esmagados aí, porque não estão contribuindo e estão cheios de dívidas com Deus. Nosso problema não é o dinheiro que a gente não deu, o nosso problema é que nas nossas finanças, Ele não recebe honra. Isso é que é duro. É a honra ao Senhor que é a base de toda a contribuição. Hoje é uma briga aí teológica. Não, mas o dízimo é do não sei da onde, é do antigo, do novo, do meio, dos mapas. E a linguagem agora é outra. Olha, irmãos, se nós vamos nos atrapalhar com linguagem, o nosso problema não é a linguagem, o nosso problema é a avareza, é outra coisa. E nós precisamos estar livres no nosso coração para honrar o Senhor com aquilo que o Senhor nos chama a fazer para que a sua obra continue. Amém? Amém mesmo? Vamos em frente. Lucas 16. Vamos ler? Vamos fazer uma leiturinha aqui? Rapidinha? Escutem então. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens.
Então, mandando-o chamar, lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Esse aqui já escolhia trabalho. Ó. Na terra ele já não queria. De mendigar ele tinha vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido, perder meu emprego, da administração, me recebam aonde? Em suas casas. A sublinha é isso aí. Versículo 5. Tendo chamado cada um dos devedores. E o espertinho, ainda antes de assinar lá a carta dele, de demissão, ele já foi fazer um mexe lá com os devedores do patrão dele. Cada um dos devedores, o senhor disse: quanto me deves? Aí 100 cados de azeite e tal, então toma tua conta. Ele começou a fazer um trambique dos brabos aqui, né? Ele começou a diminuir a dívida dos caras para criar uma amizade profunda com aquele pessoal ali, por causa da falcatrua que ele estava fazendo, de maneira que daí, o resto da vida dele, ele ia de casa em casa, comendo, ele ia viver desordenadamente, de casa em casa. Ele estava garantindo o futuro dele. A única coisa que ele estava pensando era no seu futuro. Era isso que ele estava pensando. Versículo 7, depois perguntou para o outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 coros de trigo. Toma tua conta, escreve 80. Aí é que vem as nossas perguntas, né, que a gente se confunde com a resposta. Elogiou o Senhor. Mas como é que Deus pode elogiar um sujeito tão mau caráter, né? Aí ele diz assim: elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam aonde? Aonde diz aí? A primeira vez lá era em suas casas. Agora é nos tabernáculos eternos. Aí ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O sujeito não é fiel porque tem pouquinho, e jamais vai ser fiel quando tiver bastante. Não aprendeu a ser fiel, como vai ser? Como vai ser fiel? Por causa da quantidade que tem? Fidelidade não é fruto do mais ou do menos. Fidelidade é um fruto do Espírito no coração do discípulo. Fidelidade é uma atitude do coração. Não tem a ver com o que nós temos. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O cidadão aqui, o administrador, o assunto dele, a confiança dele estava toda no dinheiro. E ele declarou o seguinte: eu preciso garantir o meu futuro. E o meu futuro está condicionado a dinheiro. Diz o Senhor que eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Então, para encerrar, eu pergunto: qual é o nosso futuro? Qual é? Para onde vamos? Onde estamos? Se nós tivéssemos essa aplicação que o mundo tem, essa devoção que o mundo tem, nem dormem para garantir o seu futuro. Investem o que podem, a mentira, o engano, o suor, as noites, o sono, para garantir o seu futuro. Nós não nos movemos em direção àquilo que é o nosso futuro. Nós não somos tão hábeis como eles para investir no nosso futuro.
Nós temos que investir nossa vida, nós temos que investir nosso dinheiro, nós temos que gastar esse dinheiro que está aí, que não vai para o céu mesmo, não vai. Esse dinheiro, essa moeda que está aqui, que é usada para mediar aí as negociações na terra, ela não tem parte nas coisas celestiais, ela está funcionando aqui embaixo. Nós temos que usar isso para gerar pessoas lá para cima. Porque quando nós formos, eles vão nos receber nos tabernáculos eternos, não vai ser nas casas deles. Então, nós temos que ser hábeis na aplicação dos recursos que temos, para que nós encontremos o fruto dessa aplicação nos céus. Amém, irmãos? Outro dia eu estava escutando o rádio, não era uma rádio evangélica, era uma rádio nada evangélica, e o rapaz dando advertências sérias para a população com respeito à administração financeira e preparando a população para uma atitude nova com relação ao dinheiro. Eu achei tremendo. Ele parece que é um cara aí, um ícone do negócio aí, tem até livros, mas ele ensinando os cuidados que temos que ter com o rumo que as coisas estão tomando e as facilidades que a gente tem hoje para se enforcar, né? Tem muita propaganda, a propaganda mexe com a gente, né? Faz uma propaganda lá de um comprimido qualquer lá, já começa a dar uma coisinha para tomar aquilo, né? Eu ainda sou do tempo que Cibalena resolvia tudo, mas hoje não tem mais, né? Cuidado com a propaganda, irmãos. A propaganda nunca é verdadeira. Nunca é verdadeira. Nunca é verdadeira. Sempre tem uma linhazinha lá, que só depois que já assinou tudo, é daí que vocês vão se dar conta que tinha, mas estava lá. Marketing. Hoje em dia, vocês notaram que não é mais feio ficar devendo? Feio hoje é não comprar. Ficar devendo não é mais uma coisa horrível, como era no tempo do meu pai lá, do fio de bigode. Agora não. Agora uma pessoa que a sociedade não gosta muito dela é a que não compra. Já não é tanto a que não paga. Porque a que não paga está se transformando numa boa pessoa, porque daí ela renegocia a sua dívida. E depois ela renegocia de novo. E ela nem lembra mais que a dívida era R$1 só. Agora ela já está pagando 5 mil, 10 mil, 20 mil. Quem vai reclamar disso? Cuidado com a propaganda. Há muitos anos atrás, logo que começou esse crédito consignado aí para terminar com a vida dos nossos velhinhos aí, os aposentados, né? Eu já estou quase chegando lá, né? Mas eu até não estou preocupado com o crédito consignado, eu estou de olho nas vagas de idoso, que estão sempre vazias ali, né? Ainda me falta 2 anos. Mas eu estava na fila para fazer um depósito bancário, e tinha uma senhora muito velhinha lá, coitadinha, não conseguia acertar as teclinhas lá. E aí veio a moça ajudar, de coletezinho e tal, e começou e tal. E ela perguntou assim, o que é isso aqui que estava escrito ali? Estava escrito ali na tela que ela tinha direito a um monte de dinheiro. Como que eu tenho? Ah, a senhora quer saber mais? Aperte aí. Quando ela disse aperta aí, eu gritei na fila, ninguém vai chamar a polícia. Era só apertar ali, botar a senha e deu. Já estava com o dinheirinho, estava na conta.
e um monte de vezes para pagar depois. Cuidado, irmãos. Agora o governo gentilmente aumentou ainda mais o percentual de crédito consignado para os velhinhos. Ainda tem alguns velhinhos que não estão endividados, então tem que pegar mais gente aí. Eu não estou aqui falando contra o governo, porque o problema é o sistema financeiro, que é destruidor, avarento, é consumidor, destruidor dos bons costumes, e tudo em nome do teu bem-estar, do teu bem-estar. É tudo pensando no nosso bem-estar. E nisso aí entra o senhor cartão de crédito. Saudade da caderneta, hein? Ah, vocês lembram da caderneta? Meu pai tinha um armazém, aquela cadernetinha feita à mão, não tinha essa de... Estava lá. Tinham pessoas que faziam aquela cadernetinha, hoje não, hoje cada um anda com a sua debaixo do... E só clique, 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 clique. E depois é que vai somar a coisa, né? Tem alguns irmãos que pegaram o limite do cartão de crédito e colocaram na sua renda. O sujeito ganhava 5 mil, agora ele ganha 6 mil, ou 7, ou 8, depende do limite dele ali. E manda ver. E não pode pagar no fim do mês. E aí negocia. Agora eu acho que está 300%, sei lá quanto o juro do cartão de crédito. Agora é para destruir de vez, né? Agora o cara compra uma geladeira e não paga, vai pagar o juro, fica só com a forminha de gelo na mão e o resto ele devolve. Irmãos, a gente está rindo muito nessa noite, mas o assunto é sério. O assunto é sério. É se nós não olharmos Satanás por trás dessa laminazinha de plástico, nós vamos nos enredar. Não estou dizendo aqui que vocês estão proibidos de usar qualquer coisa, porque o que proíbe ou libera vocês é o temor do Senhor. É o temor do Senhor no coração. Esse que realmente é o árbitro aí, a justiça de Deus governando, o senhorio de Cristo. Existem coisas hoje que são muito mais fáceis de fazer com cartão, como, por exemplo, passagens aéreas, um monte de coisa. Agora, se vocês têm o dinheiro que estão gastando no cartão, tá bom, porque quando chega no fim do mês, paga. Agora, se é um acréscimo à tua renda, para ali, irmão, não faz nada, tu não tem aquele dinheiro. O que nós não temos, nós não temos. Meu pai dizia assim, olha, estica a perna enquanto tem cobertor. Quando terminar o cobertor, para ali, porque vai gelar o pé depois. Nós hoje estamos deixando o cobertor para qualquer lado. É dívida, é dívida. Às vezes assisto num jornal assim e ouço os endividados do Brasil, são muitos, e todos dando explicação. E nós estamos entrando nessa coisa, irmãos. Nós que somos filhos do Deus vivo, que temos que ser santos como Ele é santo, que somos sustentados pelo dinheiro que sai do bolso dEle, e que declaramos abertamente para Ele, o que tu me tem dado não é suficiente, eu vou aproveitar o que o banco está me dando. O banco é mamon. Nós estamos desfrutando de um benefício de alguém que vai nos tirar a cama se for preciso. Eu já ri das gentilezas dos gerentes de banco comigo. Meu Deus, como a gente é amado por eles, né? Só fico olhando. Só fico olhando. Arrependam-se. Tomem atitudes de honra ao Senhor. Esta é uma palavra que tem que ficar gravada como a palavra da noite.
A honra ao Senhor. Desonrar o Senhor com esse plástico aí, olha, gente, não vale a pena. Nós precisamos nos arrepender. Tu pode usar esse mecanismo aí para facilitar o teu dia a dia, mas tu não pode usá-lo para acrescentar dinheiro na tua renda. Amém? E o limite de cheque especial? Esse é pior ainda, porque se a gente vai largando, daqui a pouco já está comendo embaixo lá e o cara nem sabe. Está vivendo com o dinheiro do banco e está dizendo obrigado, Senhor, pelo que tu me dá, né? E aí depois é um monte de juro para pagar esse mês, não vou poder dar o dízimo. Aí depois está todo endividado e aí vem aquela pergunta para o pastor assim, irmão, eu estou muito endividado, mas agora estou me organizando para pagar minhas dívidas. Será que eu posso ser liberado do dízimo? Eu já respondi essa pergunta uma vez, vou responder de novo, já respondi várias vezes. Irmão, tu está endividado porque tu viveu desordenadamente, porque tu não teve nenhuma honra ao Senhor com tuas dívidas, com tua vida, te endividou. E agora, como tu não está querendo ou não está podendo pagar tuas contas, então tu vai deixar que o Senhor pague. Né? Eu não vou dar mais o dinheiro do Senhor até que eu pague as minhas dívidas. Quem vai pagar as dívidas? É o Senhor, que nunca fez dívida nenhuma. Nunca fez. Então nós já começamos de novo pelo mesmo caminho que nos levou para as dívidas. Já tiramos de quem está completamente alheio à dívida, que nunca nos orientou a nos endividar. Ah, mas é melhor ter um nome limpo. Glória a Deus. É muito bom ter um nome limpo. Mas limpa com o teu trabalho, limpa com teus recursos. Cuidado, cuidado. Uma vez eu fui ao banco e a moça me disse assim, eu vou aumentar o seu cheque especial. E eu olhei para ela assim, mas por quê? Não, está muito baixinho o seu limite. Baixinho? Nem me lembro quanto é que era. 500, eu acho, 1.000. E ela disse assim, olha só, isso aqui é um limite muito baixo. Mas dá uma olhadinha aí nos últimos 20 anos, quando foi que eu usei isso aí? Ah, o senhor nunca usou. Então já está sobrando, nem precisa aumentar. Se tu aumentar, vai sobrar mais. Está lá o meu limite de crédito. Hoje todas as contas têm limite, a minha tem. Está lá. Paradinho lá, coitadinho, né? Mas deixa ele lá. Não é meu. Não é meu. Então eu não vou usá-lo. Eu vou usar o que é meu. Se eu não tiver, eu paro ali. Sento e oro. Fazer o quê? Mas como hoje nós nem precisamos sentar e orar, nós já temos soluções hoje, soluções desse amigo íntimo que se chama mundo, que nos apresenta soluções, que nos dá todas elas num cartãozinho. Outro dia recebi um cartão do Bourbon, mais um limite lá em cima para comprar comida. Daí guardei lá o cartão, está até hoje guardado lá. Outro dia uma senhora me atacou no caixa, cheio o caixa, ela chegou para mim e disse assim para mim, o senhor não quer fazer um cartão? Eu já tenho. Ah, o senhor já tem? Tá bom. E eu ali com o meu outro cartão comprando. Por que o senhor não está usando? Eu digo, senhora, eu só como o que está pago, minha senhora. Eu não vou comer o que eu ainda vou pagar lá no fim do mês. Eu quero sentar e comer o que está pago. Deixa eu pagar a minha comida, pelo menos. Ela riu. Eu digo, não, mas continua aí fazendo o teu trabalho, eu disse para ela. Não tem problema. Na verdade, o critério é o mesmo. Pode ter cartão do Bourbon, do Zafra, do Nacional, do Dosul, que não existe mais. Pode ter. Pode ter o cartão que quiser. A única coisa, paga quando vencer, tá bem? Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, sobre moda, vocês viram que eu não sou muito do assunto, né? Mas agora cortei meu cabelo bem curtinho, mas não é moda, viu, gente?
É que eu gosto, já me disseram aí se eu tinha fugido da FEBEM. Eu amo o cabelo raspadinho assim. Mas, ó, meu pai também gostava e meu pai e moda não andavam juntos, tá? Então, eu sou muito cri-cri para moda, mas deixa vocês viverem do jeito que gostam. Eu não vou mais complicar a vida de ninguém. Agora, a minha preocupação é quando a moda te obriga a te endividar. O assunto aqui hoje não é o que tu veste. O assunto aqui é como tu paga. Amém? Tá bem? Tá bem mesmo? Isto. Se não tem como comprar aquela roupinha da moda, bota tua marcha para Jesus aí que vai bem com ela. Porque ela cobre todo o corpo, tá bem? No dia 5 de maio de 1900, não, no dia 4 de junho de 1995, num domingo eu fui constituído presbítero desta congregação. Já se passaram agora 20 anos. Foi num domingo. Na segunda-feira eu fui pagar o meu IPV do carro, IPVA. E fui lá na CIS Brasil, no Banrisul. Sabe que o Banrisul é uma maravilha, assim. Entra e já sai logo, né? Fui de bermuda, de chinelo de dedo, com a minha camiseta da Marcha para Jesus, ou outra coisa de Jesus, assim, que eu estava lá. Uma camisetinha com dizeres bíblicos lá da livraria... Não, antes não era Luz e Vida. Estou lá naquele jeito que não parecia nada assim, daqui a pouco aquela vozinha atrás de mim, pastor! Me deu um calafrio, digo, se foi meu testemunho. Mas graças a Deus que era uma senhora, eu nem lembro quem era, uma senhora idosa, já me abraçou, me beijou, se alegrou comigo ali. Ficamos bem nós dois. Mas eu agora, pastor, já podia sair de terno e gravata num calorão, mas pelo menos estava vestido a rigor, né, gente? É moda. Nós precisamos ter cuidado de não sermos influenciados por nada que comprometa a renda mensal que nós temos. Amém? Eu vou contar um testemunho que vale mesmo para vocês. Eu que está aqui, eu fui um homem extremamente desordenado até o dia 5 de novembro de 1987. Alguns não eram nascidos ainda, né? Mas até esse dia eu era o caos do caos financeiro. Desordem, dívida, um monte de confusão. A Edoloí, que vocês conhecem, essa pedrinha preciosa, ela várias vezes estava no meio de um banho gostoso assim, daqui a pouco gelava a água. A CE tinha cortado a luz, que eu não tinha pago, que já estava lá no 3º mês. Eu já sabia quando eles cortavam, então eu pagava 2, 3 dias antes do corte. Mas a última semana, quando eu via aquele caminhãozinho andando no bairro, eu já ficava desesperado. Assim eu era, irmãos, assim eu era. No dia 5 de novembro de 87, um irmão sentou à minha frente e me repreendeu severamente, sem nenhum meio termo. Mas ele detonou comigo e provocou uma ira em mim, uma revolta. E eu falei o que muitos falam hoje, já passados tantos anos, que falta de amor nessa congregação. Em vez de me dizer tudo isso, podia ter me emprestado um dinheiro. Lá em Atos dos Apóstolos, diz que ninguém tinha tudo, era de todos e tal, e ele está cheio de dinheiro e eu cheio de dívida. Eu fui para casa revoltado. E cheguei em casa e fui orar. Quer dizer, fui lá fazer alguma coisa que parecia oração, né? E o Senhor me lembrou que todos os dias eu lia Provérbios. O Provérbios do dia, né? Como aquela caixinha só tinha um versículo, eu resolvia ler um capítulo todo. Então, eu abri Provérbios capítulo 5. Depois vocês leem.
Eu comecei a ler, e daí falava de mulher adulta, não sei o que mais. Mas não está para mim hoje, porque eu não estava em adultério, eu não estava cobiçando mulher nenhuma. Mas lá embaixo fala assim, ó, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. Aí comecei a me arrepiar. E fui lendo até o fim e me apavorei com o destino que me esperava. Ali, naquele dia, me arrependi, 5 de novembro de 1987. Eu levantei daquela oração, renovada a minha mente. Curado. E desde ali, eu me tornei uma pessoa chata com um assunto que é dinheiro. Nunca mais me endividei. Nunca mais. Quantos anos já passou? Muitos, né? 28. 28. Nunca mais. Mas se eu contar tudo como foi, vocês vão se alegrar, porque o Senhor fez milagres na minha vida. O milagre só depende de uma coisa, arrependimento. Nós pensamos que o milagre depende de empréstimo. Não, o milagre depende de arrependimento. Eu experimentei o arrependimento, eu vi o milagre. Eu mudei a minha atitude e o Senhor disse, agora sim, agora eu posso entrar no assunto. Mas sem arrependimento ele não entra, ele espera. Ele espera. Então aí, cartão de crédito, dívida, papapá, e até se alguém ainda tem a caderneta do armazém, tudo que está aí, cuidado, irmãos, cuidado. Usem o que é de vocês, vivam com o que é de vocês. Naquele tempo eu fiz um exercício que consertou, porque eu fiz assim, ó, eu recebi o dinheiro do fim do mês, paguei o que tinha que pagar, a prestação do apartamento, a luz, o condomínio, e alguma outra continha que tinha condições de pagar, porque tinha outras contas que eu não conseguia chegar nelas. E eu disse para Edoloí, sobrou, digamos assim, R$300, vou arredondar aqui. Então isso quer dizer que nós só podemos viver cada dia com R$10. E é assim que vamos viver. E ela orou comigo e disse assim, é assim que vamos viver. Por muito tempo. Muito tempo. Nós vivemos com aquele valor diário. E perdemos e abrimos mão de tanta coisa. Caminhamos muito para comprar mais barato e não podia ir de táxi. E nós não queríamos ir atrás de irmãos para nos levar como príncipes da congregação. Não, nós íamos lá e voltávamos e comprávamos e carregávamos. A Aline ia conosco ali, de mãozinha. Mas o Senhor manifestou a sua glória. E nós começamos a ver as finanças entrarem em ordem, as coisas foram se arrumando, tudo foi se consertando, tudo foi ficando no lugar. Daqui a pouco prosperamos, e alguns aninhos depois já compramos nosso primeiro carro, e depois já fomos melhorando nossa casa, e foi melhorando tudo. Uma única atitude, arrependimento e disciplina. Tudo isso por uma razão: honra ao Senhor. Amém? Vamos em frente. Demorou isso aí, era pouquinho a linha ali, mas... Bom, esse ensino aqui já ouvimos ele várias vezes, né? Temos que fazer, ganhar, já falei tudo isso aqui hoje, economizar, pagar as contas com responsabilidade, comprar sem avareza. Compra o que tu pode comprar, meu queridão. Compra. Não pode comprar um carrinho novo, compra um chevetinho, ainda tem uns aí, tá? Dar com generosidade. Dar com generosidade. Aqui é que mora o segredo. Eu dou graças a Deus que eu e a minha amadinha aprendemos isso aqui quando não tínhamos dinheiro. Para não pensar que depois que sobrou, dá o que sobra, né? Não.
Nós aprendemos isso aqui quando não havia orçamento para isso aqui. E foi o que nos salvou. E até hoje é assim. E não digo isso para vocês pensarem de mim além do que convém, porque não tem mesmo que pensar nada. É nosso privilégio obedecer. E olha que ainda não obedecemos bem ainda, né? Mas vamos lá. Melhorando. Mas volta lá um pouquinho que tem uma outra linhazinha. Pagar com responsabilidade. Deixa eu falar mais uma artimanha aqui que tem aí. Volta e meia eu vejo nos postes de luz, eu vejo nos cartazes, o Correio do Povo, aquele jornal eu leio, né? Então tá ali, sempre tem um advogado ali com uma fotinho, outra. Nada contra os advogados aí, por favor, segurem aí. Mas é assim, ó, a gente faz uma compra grande e depois não consegue pagar. Daí procura um advogado. O que eu posso fazer? Não estou conseguindo pagar. Ah, não, deixa comigo. Vamos entrar com... Como é que é o nome do negócio? Como é que... Hein? Não estou entendendo. Ah, revisional. Vamos fazer uma revisional desse contrato, tu vai ver, barbada. Lá vai para a justiça fazer uma revisional. E depois, quando vence, dá graças a Deus. E o Senhor, mas está dando graça por quê? O teu sim não é sim. Procede do maligno. Tu assinou um papel lá, tu assinou como membro do meu corpo, assinou que ia pagar aquela conta. Quando chegou num pedaço da conta, tu foi brigar para diminuir o que tu tinha assinado e venceu e disse que fui eu que te abençoei. Se nós assinamos, vamos pagar. Amém? Amém. Vamos pagar, irmãos, vamos pagar. Paga o que tu deve. Se tu não olhou bem o contrato quando assinou e o juro era mesmo muito alto, não era um juro... Agora já assinou, meu amado. Paga. Paga e pronto. Isso é que traz honra para o Senhor. Isso é que traz honra para o Senhor. A mesma coisa é multa de trânsito. Hoje todo mundo é multado como quer e manda para a justiça lá para reclamar. Onde é que está a honra do Senhor? Se uma autoridade diz que eu fui multado porque eu estava... Bom, a não ser que eu não estivesse lá naquele lugar, daí sim eu vou entrar lá para reclamar. Pois olha, eu não estava lá, como é que posso cometer isso aí? Mas se eu sei que estava e sei que fiz, por que eu vou entregar na mão de um advogado para ele ir lá ganhar a causa para mim e eu me livrar de uma transgressão que eu cometi? E que só posso me livrar dela por arrependimento e pagando. Desonestidade, falta de responsabilidade. Só que estas coisas hoje nos são oferecidas pelo sistema. O sistema nos oferece isso para nós podermos administrar as coisas. Então é lícito isso no mundo, não é que é crime. Mas no reino de Deus não é assim. Amém? Amém ou não amém? Mais um quadrinho aí que o pessoal já quer ir embora. Emprestar só se tiver condições, viu, irmãos? Mas o Moacir falou que tem que dar, que vai emprestar e tal. Mas, se tiver condições. Às vezes a gente se compadece da necessidade do irmão e fica tentado, vai lá no banco e faz um empréstimo. Por favor, por favor. Nunca façam isso. Deem o que vocês têm. Cada um contribua conforme tiver disposto no coração, conforme tiver na mão. Aí sim, pode dar, está na tua mão. Agora aí atrás, não façam isso. Emprestem, deem, se tiver condições. Se não, diz para o irmão, não tem como te ajudar. Vamos orar. Não tem de onde tirar, vai orar. Evitar ser fiador. Olha, isso aqui é uma coisa que nós precisamos ter muito em mente isso. Eu agora aluguei um apartamento e busquei meus 2 colegas ali para ser meus fiadores. Nós precisamos estar atentos nisso. A palavra de Deus em Provérbios, ela é muito séria com relação a isso aqui. Qual é mas hoje a gente tem que ajudar os irmãos.
Tudo bem, eu mesmo estou testemunhando aqui que fui ajudado. Mas qual é o critério para essa ajuda? Essa conta tem que ser minha. Ela tem que caber no meu orçamento. Se eu vou empenhar o meu nome para favorecer um irmão em alguma coisa, eu tenho que tomar para mim aquele valor, eu tenho que considerar aquele valor no meu orçamento. Se o irmão não pagar, não posso ir atrás do irmão e querer enforcar o irmão, chamar o irmão de caloteiro e já entregar ele para o discipulador e para o presbitério. Eu tenho que fazer, primeira coisa que eu tenho que fazer é pagar a conta é minha. Agora, mas eu não tenho como pagar essa conta. Então tu não tem como ajudar o teu irmão. Tu não pode ser fiador. A fiança é algo comprometedor de toda a estabilidade financeira da tua vida, da tua honra ao Senhor. Por isso que a palavra é muito séria contra ser fiador. E hoje já tem outras soluções, né? Tem seguro-fiança, não sei o que mais aí, que ajudam as pessoas a alocar imóveis e a fazer algumas coisas que às vezes não tem como. Hoje muita gente mora de aluguel e precisa do tal do fiador. Mas nós temos um ensino muito claro sobre isso. Se eu vou empenhar meu nome em algum tipo de coisa em que eu empenho o meu nome, eu tenho que fazer isso em cima de um valor que eu posso colocar no meu orçamento. Que eu possa assumir como minha conta. Não como a minha boa vontade para com aquele irmão. Amém? Se o valor que vocês vão ajudar os irmãos aí não cabe no orçamento de vocês, não façam isso. E não digam, mas o irmão é de confiança, eu sei que ele vai pagar. Pois é. E se ele não pagar? Se ele não pagar? Se ele não pagar, aí eu vou entregar ele para o presbitério. Olha, se ele não pagar, pode realmente trazer ele para nós orarmos com ele e quem sabe até uma correção sobre a vida dele. Mas não te esquece, tu assinou. A dívida é tua. Amém? Viram? Vocês dois aí? O João disse que eu botei ele na fornalha. Não fazer sociedade com incrédulos, de tipo nenhum. Incrédulos são os que não creem, tá, irmãos? Hoje em dia está muito complicado de ajudar os irmãos a entenderem isso aqui. Mas não façam, irmão, não façam sociedade com ninguém, não se metam em compromisso com ninguém, nem para nada, nem para vender pneu, para vender câmara de bicicleta, para nada. Não façam sociedade com incrédulos. O Espírito Santo que está em ti não está neles. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas não tem o Espírito de Deus. Portanto, não está sob o senhorio de Cristo. E como tua vida está sob o governo de Jesus, a dele não pode. Paulo adverte claramente sobre isso em 2 Coríntios. Pagar os compromissos com o governo, né? Agora a turma pegou de não pagar os compromissos com o governo porque o governo não paga os compromissos dele, né? Deixa o governo responder para o Senhor. A autoridade que eles têm é uma autoridade delegada. Eles estão realmente numa situação assim complicada para responder diante do Senhor. Nós temos duas coisas a fazer, obrigatórias. Uma, honrar essas autoridades. E a segunda, pagar todos os tributos. Todos. Lá no início desta congregação, lá por, 70 e alguma coisa, o recurso que os pastores recebem como sustento é considerado uma doação. Eu não sei se hoje, mas naquela época, na lei brasileira, doação era isento. Mas os pastores de vocês aqui, desde o início, sempre, ao receberem o sustento no final do mês, pagam o DARFzinho, aquele do imposto de renda, rigorosamente sobre o valor recebido.
E nós poderíamos, porque os dinheiro vem aqui em envelope, em espécie, nós poderíamos dizer para a Receita qualquer valor. Mas estamos sob o governo do Senhor Jesus. O que entra no nosso bolso é informado para a Receita Federal. E na época o Moisés disse uma coisa lá, há 40 anos atrás. O Moisés, nós somos trabalhadores como qualquer trabalhador neste país. Então vamos pagar tudo que um trabalhador tem que pagar. E pagamos. Sempre pagamos, até hoje pagamos e vamos pagar. Até o fim, pagamos o imposto de renda todo mês. Contribuição de INSS, todo mês. Agora já temos uns velhinhos aposentados entre nós, mas ainda seguem pagando. Temos que pagar todos os compromissos com o governo, por causa do Senhor, não é porque o governo é bom ou é ruim. Amém, queridos? Diminuiu um pouquinho o amém, mas já chegou bem. Depois, encerrando aí, né? Os dízimos e as ofertas. Tem muito ensino aqui. Eu recomendo vocês pegarem o material de vocês aí, depois em casa, e darem uma estudada caprichada nesse assunto. Mas eu quero dar um testemunho aqui, rapidamente, sobre isto. Este assunto que envolve dízimos e ofertas, envolve só uma coisa: honra ao Senhor. Já falei isso desde o início da noite. Volta e meia estamos ouvindo, mas o dízimo é da lei, o dízimo é não sei da onde, o dízimo é não sei do quê. Leiam todo o material, o ensino está completo. Se vocês não querem usar o nome dízimo, não importa, contribuam. Contribuam. Por causa do Senhor. Não é para enriquecer os pastores, ou empobrecer pastor, ou para isso ou para aquilo. É por causa do Senhor. Mas nós precisamos contribuir por causa da nossa saúde espiritual. Não é porque Deus vai pesar a mão e vai nos tirar tudo. Às vezes vem uns testemunhos assim, fiquei 2 meses sem dar o dízimo, agora me afundei nas dívidas. Não, se afundou nas dívidas porque fez as dívidas, né, irmão? Hein? Fez as dívidas. O Senhor não sai por aí a castigar os devedores. Ele só não recebe honra de ti. Nenhuma. Tu é que estabelece quem é o Senhor da tua vida. E aí, com o dinheiro, tu diz, não, esse aqui é meu. Esse eu não vou dar para o Senhor. Esse é meu. E é o coração que tem que estar sempre sendo examinado, né? Eu sempre conto eu invento, na verdade, né? Mas eu invento uma historinha já conhecendo o coração, né? O sujeito ganhava R$200, dava 20 de dízimo, era o primeiro da fila, estava lá. Ainda fazia pose para foto, né? Então, o Senhor fez prosperar. Se foi para 400, aí chegou lá com os 40. Já era o segundo da fila, mas estava decidido a dar seu dízimo. E assim foi prosperando. Por causa do seu trabalho, por causa da bênção do Senhor, porque todo o dinheiro dele estava sob o governo do Senhor. Então, claro que o Senhor faz multiplicar. Está na mão dele. Tudo que está na mão dele multiplica. Chegou em 2000. Aí era 200 de dízimo. O 200, o primeiro, lembra do primeiro 200, que só tinha que dar 20? Agora dá 2000. Daí ele já está quase terminando aqui, ele ainda está lá tentando achar um envelope, tentando colocar. E aí prospera. Aí quando ele tem que dar 500 de dízimo, o avarento ele é assim. Aí ele, de lá da cadeira, ele diz assim, o que será que esses caras vão fazer com o meu dinheiro? Começa essas considerações. Olha o carrão que eles estão ali. Não deve ser o meu, né? O meu está lá. E aí começa esses papos. Legítimo papo de avarento.
Na verdade, não estão preocupados se o pastor está com um carro bom, ou se o pastor está prosperando, ou se o pastor está enriquecendo com o dinheiro do povo. Estão preocupados com sua avareza. Com sua avareza. E nós temos que ter isso muito claro diante do Senhor. Nós temos que ser claros diante dEle, para dizer para Ele o que passa no nosso coração. O que passa. Uma vez fizemos um levantamento no presbitério, calculadora. Eu trabalhei por muitos anos na área financeira. Até hoje eu carrego a minha HP 12, aí os financeiros sabem. Então fizemos vários levantamentos de todas as necessidades que temos para manter a estrutura que temos aqui. Funcionários, nem sei quantos são agora funcionários de carteira assinada, mas... Quantos? 7. Temos 7 funcionários na congregação de carteira assinada. Levantamos tudo. Aí vimos o que estava entrando de recursos dos dízimos. E percebemos assim, se nós tivéssemos 2% do valor que entra de dízimos nas ofertas, nós conseguiríamos atender a nossa estrutura. Aí eu vim aqui e falei isso no microfone. Meu Deus do céu. Estamos aí, cuidando de toda a estrutura. Eu digo para vocês que na maioria dos meses nós não conseguimos alcançar 1% das entradas. Não conseguimos, mas há um testemunho sobre esta congregação que eu preciso deixar bem claro nesse microfone e bem gravado lá. Nós estamos com uma congregação muito generosa. Muito generosa. Esta congregação é muito generosa. É muito responsável. Mas, ainda nós, pessoalmente, individualmente, precisamos ir para diante do Senhor e saber o que é que existe realmente na nossa comunhão com Ele. Na nossa comunhão com Ele. Só isso. Nós nunca perguntamos, pelo menos eu nunca perguntei, vem cá, tu está dando? Nunca. Nós nem olhamos aqui, vem aqui, entrega e acabou. Se alguém aqui não contribui, nunca contribuiu, há muitos anos. Nós nunca vamos chegar em ti para te dizer, mas tu não está contribuindo, já faz tantos anos. Nunca. Nenhum de vocês vai ser medido pela contribuição que traz. Mas a honra ao Senhor é algo de vocês com Ele. E toda vez que damos ensino sobre dinheiro, é para lembrar os irmãos que há uma relação, há uma comunhão de vocês com o Pai. E que isso precisa ter honra como base. Como base. Amém? Amém. Mesmo? Amém. Glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios 9. 9:6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Agora olha o detalhe do versículo seguinte. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então notem que o pouco ou o muito não é no valor. É no coração, irmãos. É no coração. A cifra, os valores são estabelecidos no coração. Dou graças a Deus por esses pastores aqui, e hoje estou parte desse grupo, mas já estive antes fora desse grupo, e sempre dando graças, porque nunca ouvi nesse microfone uma palavra que estimulasse a congregação a contribuir. Que mexesse com a alma de vocês, que deixasse todo mundo animadinho para pôr dinheiro aqui na frente. Nunca, nunca, nunca. Nunca foi trazido aqui necessidades pessoais num tom lamurioso assim, para fazer vocês chorarem e depois atacarem a um de nós ali. Eu quero te ajudar, está aqui. Nunca. A contribuição tem que vir do coração.
A contribuição que nós trazemos na igreja e também aquela que fazemos entre nós com os irmãos é fruto de um coração que está sob o senhorio de Cristo. Trazer orientações para um coração que Jesus não é o Senhor, isso é legalismo mesmo. Isso é fazer promessa de coisas do futuro, é fazer promessa. Como já tem gente até cobrando por aí oração, né? Eu oro por ti, mas tu tem que pagar. Então, é o caos. Mas antes desse caos ainda existe. Olha, se tu der 20, Deus vai, porque Ele me falou hoje que é de 20 para cima que vai vir uma bênção especial. Quer dizer, essa manipulação é maligna, demoníaca. Vejam o que está no coração de vocês. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha o 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Agora, interessante, né? Enriquecendo-vos em tudo para vocês terem de tudo que é bom. Não. Para toda generosidade. Ele vai enriquecer vocês, para vocês serem mais generosos com todos. Não é generosos com os pastores, é generosos com todos. Encerrando, versículo 10 diz assim: aquilo que cai na nossa mão tem 2 motivos. Um é semente, outro é alimento. Nós precisamos saber do Senhor, do meu salário do mês, o que é semente e o que é alimento. Porque semente é para semear, alimento é para comer. Se vocês estiverem comendo semente, não pensa que isso vai fazer bem para o intestino. Semente é para semear. O pão é que é para comer. Amém? Vamos dar graças ao Senhor por isso tudo aí que ouvimos? E depois eu fico aqui aberto às perguntas de vocês, eu e os irmãos ali. Todos os que quiserem fazer perguntas sobre todos esses dias que estamos ministrando a palavra de Deus, fiquem aí que nós vamos conversar. Se todos quiserem ficar, glória a Deus. Mas antes vamos orar para abençoar os que precisam ir embora. São 22h02. Obrigado, Senhor Jesus. Tua bondade conosco, nos revelando a Tua vontade. Falamos muito, rimos muito, mas Tua palavra é séria, Senhor. Eu oro para que o temor do Senhor esteja no meu coração e no coração dos meus irmãos. Livra-nos do laço do maligno. Livra-nos da oferta maligna que vem sobre nós com as finanças. Livra-nos dessa sedução, Senhor, dessa armadilha que quer nos dar o melhor como fruto da mentira, Senhor, do engano. Livra-nos disso. Ensina-nos a sermos supridos por aquilo que Tu nos dá. E enche o nosso coração de gratidão. Que esta noite venha profundo arrependimento sobre todos nós, para em alguma coisa, ou mais ou menos, todos possamos fazer correções na administração financeira da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.